mais um Comprar ou Vender, terça-feira, dia 31 de outubro, último dia do mês. Tenho aqui comigo o analista Vitor Mizumoto, da Eleven Financial. E a gente vai comentar hoje um pouco sobre o movimento recente do Ibovespa. A gente vem de uma correção de 2 dias. Será que o tempo fechou para o mercado até o final do ano? E também sobre a recente disparada das ações da Braskem. Embora os papéis tenham uma leve correção hoje de cerca de 1 a 2%, ontem dispararam 12% por conta de um rumor de uma possível aquisição da empresa. Vitor, queria primeiramente te agradecer a participação aqui e, bom, nesse primeiro bloco a gente vai comentar sobre Bovespa. Eu queria saber sua visão. Você acha que essa correção recente que a gente vem, em meio à incerteza tanto política, né, a gente tiveram 2 pesquisas recentes mostrando uma liderança do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do Jair Bolsonaro como os candidatos favoritos para a eleição de 2018, e também por conta de uma incerteza da reforma da Previdência. O mercado tem mostrado um pouco de apreensão, apesar de hoje a ata do Copom sinalizar deixar o Banco Central com portas abertas para continuar com esse ciclo de corte da Selic. O que você acha desse movimento de correção? É passageiro ou a gente pode ter mais correção pela frente até o final do ano? Não, legal, Paula. Primeiramente, obrigado, né, pelo convite. Um prazer estar aqui. Eu acho que assim, a questão política está muito longe ainda. Se você perguntar para qualquer estatístico, em geral, eles vão falar que uma pesquisa eleitoral com tanto tempo de antecedência, né, provavelmente não tenha nenhuma significância estatística ainda. Né? É normal que assuste um pouco, né? Acho que o Lula, de certa forma, assusta o mercado, né, pelo que ele fala, o que ele fez. Mas acho que é muito difícil pôr no preço ainda, né, essa questão. A gente acha que lá na Eleven a gente tem uma visão bem construtiva de Brasil, né, então provavelmente, né, a gente acha que numa eleição, mesmo que seja um segundo turno com Lula, etc., a gente acha que o consenso em geral vai ficar com alguém mais centrista, alguém um pouco mais maleável em questões, né, de mercado, etc. Em termos dessa correção do Ibovespa, eu acho que é um movimento natural, né? Nada sobe até o infinito, mas a gente olha, né, em termos de valuation em relação a México, etc., qualquer país emergente, a nossa visão é que o Brasil ainda está muito barato. Se você olhar em termos de múltiplos, em relação a lucro, etc., o Brasil ainda está muito barato em relação, né, aos demais, né? Então, como você falou, ainda tem a questão dos juros, né? O Banco Central, né, colocando os juros para baixo, provavelmente deve continuar empurrando os investidores também para renda variável. A gente tem muitos investidores muito grandes ainda fora de bolsa, né, fundos de pensão em geral, investidor estrangeiro muito subalocado em Brasil. Então, eu acho que os fundamentos suportam o Ibovespa no longo prazo. Acho que hoje isso é mais uma correção mesmo. E, então, essa correção, para quem ainda está olhando de fora o movimento do mercado, poderia ser uma... Imagina. Poderia ser uma oportunidade de compra ou ainda merece uma certa cautela? Eu acho que sim, é uma oportunidade de comprar. Eu acho que se você tem um horizonte de longo prazo... Acho que assim, bolsa tem que ser de longo prazo, né? Então, você está comprando empresas, né? Você está comprando pedaços de uma empresa. Não adianta você pensar o que vai acontecer com o Bovespa amanhã, porque adeus a fortuna, né? O curto prazo é difícil demais de você falar qualquer coisa. Mas se você tem uma visão de longo prazo, compre bolsa. Eu acho que dá para dizer. E essa ata do Copom, você acha que deixou... Tem gente já falando em possibilidade da Selic ir abaixo de 7%. Você acha que deixou o caminho aberto para essa continuidade do ciclo de queda da Selic? Pode acontecer. A gente vê que a ociosidade está muito alta, né? O desemprego muito alto, a inflação continuou bastante comportada, né? No piso da banda, né, de tolerância. Então, pode ser que aconteça. Pode ser que venha abaixo desses níveis ainda. Para a gente finalizar esse bloco, a gente está no meio da temporada de balanços também. Hoje saíram alguns balanços de empresas de peso. Você comentou que cobre bancos lá na Eleven, né, o setor financeiro. Como que você tem visto essa temporada do terceiro trimestre? Então, de bancos, né, os mais relevantes os mais relevantes que saíram foram Itaú e Santander, né? Itaú já era meio que esperado que viesse um pouco fraco em questão de crédito, né? Tem muita gente falando e já meio que consenso que a retomada do Brasil não vai ser via crédito, né?
e de fato não está sendo via crédito. Então a gente vê a carteira de crédito, principalmente de pessoa jurídica, diminuindo um pouco, e também era esperado, porque a gente passou muitos anos, aí, os últimos 3 anos, com o mercado de capitais fechado, né? Então a maioria das empresas grandes brasileiras não tinham acesso, né, a emitir, né, lá fora com spread decente, né? E hoje elas voltaram a ter esse espaço lá fora, né? Então o que acontece é uma migração natural, né? Essas empresas multinacionais, né, brasileiras grandes, né, de grande parte em geral, começaram a emitir lá fora, então elas deixam de pegar dívida com bancos, né, brasileiros. Mas, de certa forma, assim, tem até um impacto de curto prazo no balanço do Itaú, isso, mas eles conseguem capturar isso de outras formas, né, via o banco de investimento, né, o próprio o BBA, etc. Eles conseguem capturar isso via outras taxas e serviços, né, em emissão de dívida de empresas brasileiras, né. E outros bancos vão reportar agora nas próximas semanas, né? Você acha que ele deixou uma sinalização positiva para os demais que vão vir a reportar balanço? Acho que o Bradesco deve vir mesmo jeito, talvez uma questão do HSBC, que parece que está envolvendo mais esforços do que o esperado, né, para captura de sinergias e integração em geral. Mas eu acho que, no geral, vai vir igual, né? Acho que a exceção foi o Santander, que também era meio que esperado, porque a gente, né, pelo movimento das ações, acho que já precificou boa parte do que foi visto no último balanço, né? Eles apresentaram uma expansão relevante, ganhando market share, né, dos peers privados, né, do Santander. Então, mas, no geral, é isso. Acho que os grandes bancos hoje ainda é mais receita de serviços, né? Menos crédito. E eu acho que daqui 2018, no segundo trimestre, a gente deve começar a enxergar mais carteira de crédito, né? De forma mais relevante nos resultados, né? Mas por enquanto é mais receita de serviços, eu acho. Vitor, vamos fazer um intervalo? Daqui a pouco a gente volta e aí comenta sobre esse movimento recente das ações da Braskem. Até daqui a pouco.